Jai Hare Krishna, boa noite. Então, a pergunta é: o que devemos fazer nesses momentos onde momentos de muita dificuldade, momentos assim, bem difíceis na nossa vida, e como nós podemos tirar vantagem disso em relação à japa, né? Em relação ao canto do Santo Nome. Bom, é mais ou menos assim: se nós temos uma dificuldade muito grande, né? De repente uma doença, ou mesmo nós estamos em algum momento assim de difícil harmonizar com os assuntos relativos, como, por exemplo, às vezes um momento assim de muita prova na faculdade, ou temos que trabalhar muito, né? Ou mesmo no Sankta a gente sabe que é muito difícil você cantar uma boa japa no Sankta, ou seja, praticar um sadhana bhakti no Sankta, porque é um momento assim onde você tem que lidar com muitas coisas diferentes, né? Você dorme muito tarde, enfim, nessas situações, né? Pode ser, por exemplo, um ente querido que parte, que você, e ao mesmo tempo você não pode abandonar o canto do Santo Nome, você quer praticar. Como a gente pode se beneficiar com isso, né? Essa ideia que, será que existe alguma coisa de positiva nisso que pode nos ajudar? Eu acho que sim. Eu acho que a necessidade ela vai nos ajudar muito nesse momento. Ou seja, quando você realmente está diante das dificuldades, quando tudo é difícil, né? Ou seja, você vai cantar e realmente você não vai ter aquela concentração que você tem, porque a mente está muito agitada, a mente ela está esperneando muito, porque ela está rejeitando essa situação, ela está rejeitando o sofrimento, né? Porque você está doente, porque existe muita pressão no mundo relativo. Está no meio de um sangue, está no meio de tanta confusão. Então, como você vai poder lidar com a mente nesse momento, né? Então, esse é o momento de você atacar a sinceridade. Ou seja, a sinceridade ela tem que ser muito forte nesse momento. Ou seja, você entender o que você quer, né? Que você quer a meta suprema. Então, entender que existe um prayodhana, existe uma meta suprema, que você pode alcançar isso nessa vida, talvez em outras vidas, mas você pode se aproximar muito, muito disso. Então isso é o mais importante, não perder o objetivo, não perder o foco, e ao mesmo tempo entender que tudo muda, ou seja, que agora você pode estar numa situação assim tão difícil, mas no futuro isso vai voltar ao normal. Ainda mais nessas situações onde as coisas temporárias elas estão marcando muito, né? Por exemplo, o Sankta não vai durar a vida toda, ele vai durar alguns meses. Os seus problemas relativos também não vão durar a vida toda. A sua doença, né? A não ser que seja uma doença assim, mortal, né? Você vai se curar disso e você vai estar numa posição mais favorável no futuro. Então é como perceber isso. E agora, nesse momento, é um momento que você tem menos capacidade, é um momento que você perdeu aquela facilidade que você tinha, aquela tranquilidade de acordar na hora que você queria, aquela paz mental de sentar e fazer a sua meditação. Então, nesse momento, é buscar forças. Ou seja, eu acho esse exemplo das gopis, né, muito clássico, né, das gopis e Radharani. Elas estavam muitos anos, né, separadas de Krishna, né, e elas tiveram a oportunidade de estar perto de Krishna, que foi em Kurukshetra. Então, nesse eclipse solar, em Kurukshetra, as gopis, os gopas, Nanda e Yashoda, eles foram a Kurukshetra e em algum momento as gopis conseguiram encontrar Krishna. Krishna, nesse momento, ele era um rei, né, o rei de Dwarka, e era uma pessoa, um rei muito opulento, né, ele tinha suas princesas, ele tinha seus elefantes, os seus exércitos, enfim. Havia uma diferença muito grande entre os dois, entre esses dois aspectos, né, Krishna de Vrindavan e Krishna de Dwarka. As gopis estavam acostumadas com Krishna de Vrindavana,
que era um Krishna muito simples, um Krishna que andava descalço, que tocava flauta, que ficava brincando com seus amigos, encontravam com elas no meio na calada da noite, então era na floresta, perto de Jamuna, na lua cheia. Então isso era eram duas situações completamente diferentes, né? E Krishna, ele sabia disso, né? E ao mesmo tempo ele quis se encontrar com as gopis. Em algum momento ele quis levar as gopis para Dwarka, né? Mas elas disseram, não, o que a gente vai fazer lá? A gente é muito simples, a gente é do campo, nós somos simplesmente pastorzinhas, então nós não vamos ter nada que fazer lá. Então nesse momento Krishna ele percebe, né, que precisa, né, dar a sua atenção devida às gopis, principalmente a Shrimati Radharani. Mas o que elas estão sentindo? Elas estão sentindo uma dificuldade muito grande, porque elas estão perto de Krishna, mas elas não podem expressar os seus sentimentos, as suas emoções. Então se diz que esse é um momento de maior necessidade, né, que até Bhaktivinoda Thakur ele fala que realmente esse é o momento mais especial, onde ele gostaria de estar fazendo o seu Bhajana Kutir, ou seja, o local seu de meditação, porque é o momento onde Radharani sente mais necessidade. Então, se você tem muita necessidade de algo, isso ganha muito valor. Então, nesse momento que você tem muita necessidade, né, de cantar o Santo Nome vai ganhar valor, ainda que você esteja prejudicado de uma maneira grosseira, de uma maneira que realmente não dá para você realmente cantar da mesma maneira, e até você pode pensar, eu vou estar até cometendo ofensa, e muitos devotos pensam isso, né? Então eles pensam, então nem vou cantar porque é muito ofensivo da minha parte, às vezes o canto é desatento demais, às vezes eles acabam negligenciando muitas coisas, mas a gente tem que sempre lembrar, né, esse verso, como é? Nama parada yuktanam namaniva harantyagam avishranti prayukitani taniyavarta karanicha. Ou seja, não importa se você cante com ofensas, por quê? Porque você cantando com ofensas, ou mesmo que se o seu canto não é puro, vai chegar um momento que o seu canto ele vai se tornar puro. Então o Santo Nome ele é muito poderoso, isso é o ponto, né? E também não é uma questão só de qualidade e de quantidade, mas sim uma questão mais de intensidade, que você realmente, ainda que você não esteja num momento muito bom, você vai entender que esse momento é um momento que você talvez até desistiria de cantar o Santo Nome, mas você não fez. Você continua ainda com as suas dificuldades. Então isso tem muito valor para Krishna. Krishna ele vai olhar isso, poxa, ele está com tanta dificuldade, a mente dele está tão perturbada, o meio ambiente é tão desfavorável, a saúde dele está tão debilitada, mas ele assim, ele não abandona o canto do Santo Nome. Então Krishna vai gostar muito disso, porque realmente é isso que importa para Krishna. Que, por exemplo, uma coisa é você ser um monge, não tem família para cuidar, não tem nenhuma preocupação relativa. A preocupação relativa é saber, sei lá, o que vai comer amanhã, né? Se amanhã vai fazer arroz ou vai fazer aveia, enfim, coisas assim, qual o serviço que você vai executar, mas isso não demanda tanta coisa, né? Você morar no mosteiro, morar num refúgio como aqui, é um refúgio, porque nós não temos muitas preocupações, né? Assim, grandes preocupações, né? A gente quer saber se vai chover, se não vai chover, coisas assim, a gente não sabe nem qual é o dia da semana, coisas assim, né? A gente nem sabe nem o dia do mês, ou até a hora de eu te falar o ano, fica meio, né, vacilando, né, com vergonha de vai errar o ano. Se errar o ano vai ser uma vergonha incrível, mas acontece, porque você não tem tanta preocupação assim. Você está fora do sistema, né? O coronavírus está... sei lá, ou seja, como as coisas acontecem e você passa de uma maneira muito despreocupada. Isso é como Vrindavana, né? Vrindavana é assim, muito simples, ou seja, apesar de um grande poderio, né?
como explicou Sri Sara Maharaj, ele explicou isso, né? Ele falou que Vrindavan tem um grande poderio, mas pela simplicidade isso está oculto, né? Então, por exemplo, quando Narada Muni, né, chega em Vrindavan, tudo, as gopis, né, vão ouvir Narada Muni, né? Os gopas, Nanda Maharaj, eles querem escutar o que Narada Muni quer dizer. Quando Devarshi Muni, Durvasa Muni chega em Vrindavan, né, um sábio, né, eles prestam reverência, eles querem escutar as histórias. Qualquer pessoa que chega em Vrindavan, para eles é muito especial, né, porque eles são muito simples, né, apesar que eles têm muito poder, muito conhecimento. Imagina as gopis, elas têm muito conhecimento, elas têm todo o conhecimento que nós possamos imaginar, né? Elas têm todo o conhecimento, mas elas não sabem, elas não citam verso, elas não citam os Vedas, elas não estão nem praticando, porque elas não. O problema das gopis é que elas não conseguem parar de pensar em Krishna. Então elas não podem pensar em meditação, não podem pensar em cantar japa, não podem pensar em nada, porque já estão pensando em Krishna o tempo todo, né? Então o Sri Samaraj ele explicou, é como os Estados Unidos, né? Você vê os Estados Unidos, né? E quando você vai nos Estados Unidos, você não vê assim os tanques na rua, você não vê os mísseis, você não vê as bombas nucleares que eles têm, porque é tudo escondido, né? Eles são muito poderosos, mas eles não precisam ficar mostrando isso, né? É diferente quando você vai num país que tem algum conflito, né? E você vê, por exemplo, na Índia, uma vez a gente viu, como na Índia tem algum problema assim com o Paquistão, alguma coisa assim, você via o terrorismo, né? Então você vê no metrô, você vê um cara com um soldado com uma metralhadora, uma .50, né? Que é como uma metralhadora super poderosa, com a barricada assim como de Super Adobe no metrô. Ou seja, então você vê, sei lá, como até na União Soviética também naquela época tinha, né? Eles mostravam muito o poder nuclear deles, porque na realidade eles não tinham tanto poder assim. Então quando uma pessoa é muito poderosa, ela não precisa ficar mostrando muito. O que a gente entende é que nesse momento assim de muita necessidade, nós temos que apelar para a sinceridade, apelar pelo nosso ideal. Ou seja, eu não vou deixar o meu ideal atrás. Não é porque tudo está ruim, não é porque está difícil que eu vou deixar de cantar o santo nome. Ainda que eu cante mentalmente, ainda que eu cante menos o santo nome, ainda que a intensidade, ainda que a qualidade não seja tão boa, eu vou estar sempre nutrindo o meu ideal. Isso é o mais importante. Então, esse momento de necessidade, né, às vezes o que você consegue fazer é muito poderoso. Por exemplo, você pode ter o tempo todo para estudar, né? Vamos supor, imagina que você tem o tempo todo para estudar e você gosta de estudar filosofia. E você não tem serviço para fazer, você não faz nada, assim. E aí quando você pensa que tem muito tempo, de repente você não aproveita o tempo. Quando você tem menos tempo e você está muito dedicado ao serviço, você pode perceber. O estudo, o momento que você tem para se concentrar no estudo é muito poderoso, porque você tem pouco tempo, né? E você vai dar muito valor a isso. Então, se a gente tem muito tempo, se a gente tem muita facilidade, então a gente acaba não valorizando. Então, esses momentos assim, de dificuldade, momentos que a gente está passando por tantas, né, preocupações, enfim, é o momento da gente valorizar o santo nome. Você tem que pensar, eu tenho algo muito poderoso, que eu não vou abandonar isso. E eu vou cantar, ainda que não seja da melhor forma, porque não vai ser a melhor forma, por exemplo, você dormindo às vezes 1h da manhã, meia-noite, tendo que acordar não sei tal hora e tendo já que fazer tantas coisas relativas na sua vida. Não vai ser a mesma coisa. Mas vai valer muito. Por quê? Porque é nesse momento que você vai ganhar força para quando você estiver nos momentos mais tranquilos, você vai poder também valorizar isso. Isso é muito importante, para quando você estiver, no caso, né, você está fora de Vrindavan, né, sei lá, por algum motivo, e passa muita dificuldade, não consegue praticar, não consegue ter uma vida equilibrada, quando você volta para Vrindavan, você vai valorizar tudo que você tem, né? Ou seja, o seu momento de dormir cedo, acordar cedo, ter a
a sua tranquilidade na natureza, enfim, ter a sua certas assim, regras e regulações que você está seguindo, que isso vai te ajudar tanto, né? Então essas facilidades que um ashram dá é muito importante, sim, na nossa vida espiritual. Em algum momento a gente não tem isso, né, por motivos externos, mas a gente vai entender que a gente vai ganhar muita força quando novamente estivermos numa posição mais favorável. Então entender que esses tempos assim de provações, tempos de dificuldades vão fortalecer o nosso caráter. Porque também é uma questão de caráter também, né? Não é só de quantas voltas você canta, de quantos versos você sabe, de quanta filosofia que você domina, ou de quanto serviço que você fez, mas é uma questão de caráter, que você está moldando o seu caráter. E às vezes moldar o caráter é algo muito incrível. Por exemplo, tem uma história de um escritor que eu me esqueci o nome dele, mas ele foi preso, né? Por algum motivo ele foi preso e a vida dele era escrever. E ele, assim, na prisão, ele não tinha nada para escrever, então ele escrevia com um pedaço de pau, sei lá, numa madeira. Era uma coisa assim muito difícil, muito rústica, e isso machucava muito a mão dele sangrava, dava calo, era uma coisa horrível. Mas ele escrevia, ele estava assim, muito entusiasmado para escrever, muito motivado. Aí chegou um momento, depois de alguns anos, sei lá, algum período assim de prisão, deram para ele o caderno, folha, caneta, assim, e ele diz, né, que ele perdeu a motivação. Ou seja, quando ele teve toda essa facilidade, já não tinha tanta vontade de escrever como ele tinha antes, assim, que era tanta a dificuldade, né, gerou nele um sentimento de necessidade, de valorização, de lutar contra isso. É isso que eu quero dizer. E como Nietzsche, né, ele diz, né, que ele gostava dos livros que eram escritos com sangue, né? Então é realmente mais ou menos como o Bhagavad Gita é um livro escrito com sangue, né? Muito sangue, na verdade. Mas é como assim, uma coisa assim, antes de uma batalha, antes de uma guerra. Então entender que se você está na guerra, né, e esses problemas relativos, né, como doenças, situações desfavoráveis, sei lá, o sancta, que pode ser problema muito relativo também, isso vai te dar muita força se você continua, se você insiste, porque em algum momento você vai estar muito fortalecido de toda essa experiência. Agora, para o momento.